Eu quero compartilhar algo aqui com você, uma mensagem, e o tema é o pecado e a vergonha. Vai aparecer aqui na tela. Todo cristão tem um alvo, e o nosso alvo se chama Jesus Cristo. Amém? Jesus é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. Ele mesmo disse que Ele era o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Só que enquanto nós falamos sobre pecado, uma das definições no grego de pecado é hamartia, que significa errar o alvo, significa fracassar. Quando nós cometemos algum tipo de pecado, nós estamos errando o nosso alvo, que é Cristo. Nós estamos fracassando nessa caminhada, nós acabamos perdendo o foco do nosso alvo. E quando somos cristãos, nós precisamos entender que nós precisamos ser parecidos como Cristo. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja do Senhor, o nosso alvo é Ele. O nosso alvo precisa ser Ele, tanto dentro da igreja quanto na célula, na sua casa, independente aonde você se reúna como igreja do Senhor. O nosso alvo é Cristo. Agora, todo o pecado resulta em uma vergonha. E por vergonha, muitos escondem o pecado. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei do Senhor. Pecado é o que traz separação entre Deus e o homem. O pecado atrasa o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Todo pecado tem uma consequência, e o salário do pecado é a morte. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado sempre existiu, mesmo antes da criação de Adão. O pecado, ele iniciou-se ali através de Lúcifer. Se você quer saber e conhecer mais, vem fazer carisma com a gente. Eu vou fazer propaganda do carisma porque é algo que eu amo, que mudou a minha vida. E é um ano de uma transformação de uma vida inteira. Então, quando nós falamos sobre pecado, Lúcifer, ele implantou o pecado, ele é o próprio pecado. E o pecado entrou no mundo através de um homem chamado Adão. Quando esse desobedecem uma ordem de Deus, e a partir de então, através do pecado, a morte também entra no mundo. A morte espiritual, a morte física. Olha só o que diz em Gênesis 2,16, diz o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Adão sabia que haveria uma consequência caso ele desobedecesse a lei de Deus, e essa consequência seria a morte. Eu quero te dizer agora que existem duas realidades disponíveis para todo ser humano. Todo ser humano, ele tem essa opção de viver uma realidade ou viver a outra. A primeira realidade do ser humano, ele pode viver segundo o padrão de Deus. E o padrão de Deus nos exige obediência e santidade. Ou o ser humano, ele pode também viver o padrão do mundo. É um padrão de rebeldia e prazer. Eu disse que todo ser humano, ele tem essa escolha, mas o padrão do mundo não deveria ser uma escolha para os filhos de Deus. O padrão do mundo, ele não deve ser uma escolha para aqueles que têm um alvo, que é Cristo. Mas infelizmente, desde a antiguidade, ainda lá o apóstolo Paulo, ele notava que algumas desses pecados ainda estavam acontecendo dentro da igreja. Gálatas 5,19, Paulo nota e ele fala sobre as obras da carne. As obras com que o padrão mundano vivia dentro da igreja. E Paulo diz que as obras da carne, elas são manifestas: impureza sexual, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Muitas vezes nós temos dúvida dizendo: pastor, é pecado ou não é? Quem já ouviu a ministração do pastor André? É pecado ou não é? Paulo, ele cita alguns pecados aqui, mas ele diz assim: e coisas semelhantes.
Coisas semelhantes a todas essas. E ele fala: eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pecado, nós não negociamos pecado. Pecado, nós nos arrependemos e abandonamos. Não podemos chamar pecado de problema. O que tem tirado você do seu alvo, que é Cristo? O que tem nos tirado do alvo? Não negocie a sua santidade por algo momentâneo. Não negocie o padrão de Deus por um prazer momentâneo na sua vida. Gênesis 3 diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Nós vemos aqui nessa situação de Eva e Adão. Eva, ela contempla aquela fruta. Era algo agradável ao paladar. Eva, ela foi atraída pelos olhos. Eva desejou um prazer carnal e Eva consumou tomando do fruto. E o pecado é exatamente dessa forma. Nós contemplamos o pecado, nós somos atraídos pelo pecado, nós desejamos o pecado e nós finalizamos fazendo e caindo nas obras da carne. Nós consumamos o pecado. O pecado para o ser humano, ele é agradável. O pecado, ele é atraente, ele satisfaz a carne, mas o pecado traz sérias consequências, igreja. Sérias consequências. Deus tinha dito a Adão e Eva o seguinte: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Essa era a ordem de Deus. Mas quando a serpente vem e conversa ali com Eva, olha o que a serpente diz à mulher. Ela diz o seguinte: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O interesse maior do diabo não é você pecar para satisfazer a sua carne em um prazer momentâneo. Mas ele usa o prazer momentâneo para atacar a natureza de Deus e fazer você duvidar daquilo que Deus disse a seu respeito. Está entendendo? Satanás, ele vem e ele traz uma mentira sobre Eva daquilo que Deus não tinha dito que iria acontecer. A serpente, o acusador, ela ataca a natureza de Deus, dizendo que Deus estava mentindo para eles. Através da vergonha e da culpa, o acusador, ele lança mentiras sobre quem Deus disse que você nunca é, sobre quem Deus disse que você nunca foi. Não faça verdade na sua vida as mentiras que um dia você ouviu por erros que você cometeu. Você não é os seus erros. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu não sou os meus erros. Você não é os seus erros. Não aceite nenhuma mentira de Satanás daquilo que você não ouviu da boca do teu pai. Você não é mentiroso, você não é adúltero, você não é ladrão, você não é trapaceiro, você não é alcoólatra. Não aceite essas mentiras de Satanás sobre a sua vida. O acusador disse a Eva e a Adão que somente após comer do fruto, eles seriam como Deus. Mas era mentira. Era mentira. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eles já refletiam a glória de Deus. Eles já eram como Deus. Deus não criou o homem com prazo de validade, gente. Deus não criou o homem falando, não, ele vai durar 100 anos, depois ele vai morrer e vai acabar tudo. Deus criou o homem para a eternidade. Deus criou o homem para viver uma eternidade juntamente com ele. Mas o pecado veio e trouxe morte. O pecado veio e trouxe vergonha. O pecado veio e trouxe condenação. E quando nós olhamos Adão e Eva ali, naquela situação de vergonha, de medo, a Bíblia diz que quando Deus, todos os dias, Deus vinha na viração do dia se encontrar com os seus filhos. Todos os dias Deus vinha ter relacionamento, Deus vinha ter intimidade. E esse é o desejo do coração do nosso Pai. Relacionamento, intimidade, comunhão. Deus veio e Deus percebeu e Deus sabia o que tinha acontecido. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva desobedecem a sua ordem. Quando Deus chega e Adão e Eva estão ali
se escondem por medo da consequência, pela vergonha de estarem nus. A Bíblia diz que eles juntam folhas de figueira para esconder a sua nudez. Eles pecaram e eles tentaram dar um jeitinho. Não eram brasileiros, mas tentaram dar um jeitinho brasileiro. Tentaram esconder a nudez. Não, deixa eu fazer alguma coisa. Gente, vocês acham que Deus já não tinha visto tudo? Deus já vinha todos os dias falar com eles. Deus já conhecia eles. Mas o pecado trouxe ali vergonha da nudez que até então não tinha, que até então não existia. E é isso que Satanás ele tenta fazer na minha vida e na sua vida. Trazer vergonha onde Deus já conhece. Trazer vergonha para a nossa vida, trazer acusação, trazer peso. O que o acusador está dizendo era que Deus não era suficiente para eles. Que eles precisavam fazer algo com as suas próprias mãos para alcançar mais, para serem mais. Que se encontrar com Deus todos os dias no jardim não era suficiente para a plenitude deles. Nós éramos plenos em Deus. Antes da queda, o homem e a mulher eram plenos em Deus. Não nos faltava nada. Que Deus maravilhoso esse que nós temos. Antes dele colocar Adão e Eva no jardim, ele prepara tudo o que eles iriam precisar. Tudo. Do fruto, da água, da sombra, da proteção. E ainda vinha para ter relacionamento com a sua criação. Éramos plenos. Mas o pecado nos tirou essa plenitude. O pecado trouxe a morte física. O pecado trouxe a morte espiritual. A nossa santidade é corrompida quando o acusador sussurra em nossos ouvidos que Deus não é suficiente para nos preencher. Que em Deus não podemos ser pessoas plenas. Que Deus não é bom o suficiente para nós. Deus não é as circunstâncias ruins da sua vida e nem mesmo as circunstâncias boas. Deus é Deus. Porque muitas vezes vemos Deus quando tudo vai bem, mas aí quando tudo vai errado a gente questiona Deus, mas cadê você? Perde até o senhorio, não é nem mais cadê o Senhor, é cadê você, Deus? Aonde você está? Por que eu estou passando por essa situação? O que eu fiz para passar por isso? E nós questionamos a Deus, mas Deus, Ele sempre foi e sempre será Deus. Não negocie a sua santidade por um prazer momentâneo. O prazer momentâneo transforma-se em vergonha e acusação. E é isso que ele faz, ele é um acusador. Todo pecado traz vergonha, todo pecado traz condenação. 2 Samuel nos traz aqui a história de Davi. 2 Samuel 11, 2 e 3 diz que uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. Perceba que assim como Eva, Davi contemplou, Davi foi atraído, Davi desejou e Davi consumou. Era a época dos reis irem para a guerra, mas Davi não foi. Davi estava ali no seu momento de descanso, no seu momento de baixar as guardas, né? Literalmente, ele estava sem proteção nenhuma, ele estava sem armadura nenhuma, estava caminhando no seu palácio quando ele contempla Betseba. E ele foi atraído de uma forma carnal, de uma forma sexual por aquela mulher. E quando Davi tem relações com essa mulher, ele a teve sabendo quem ela era. Davi era rei e poderia ter todas as mulheres que ele quisesse, menos Betseba. Porque ela era casada. E ele sabia quem era ela. A Bíblia diz que Betseba fica grávida de Davi. E Davi, assim como Adão e Eva que fizeram figueiras para cobrir a nudez, Davi tenta dar o seu jeitinho com as suas próprias mãos. Quando Davi descobre que Betseba está grávida, e agora? Que vergonha! E agora o pecado, o meu pecado, todo mundo vai descobrir. Aquilo que eu fiz vai ser visto. Aquilo que eu fiz aqui era só eu e Betseba que sabia, mas agora ela está grávida. Vai ser descoberto. Daqui 9 meses todo mundo vai saber o que eu fiz. Então Davi tenta dar um jeitinho. Pede ao seu comandante para chamar Urias, o marido dela, para que Urias fosse para a casa dele, tivesse relações com ela. E aí todos imaginariam que aquele filho não seria de Davi, mas seria de Urias. Só que a Bíblia diz que Davi chama Urias, Urias vai até ele, mas Urias não vai para sua casa.
Urias achava errado os seus amigos e irmãos na guerra, ali na linha de frente da batalha, morrendo, e ele tendo ali uma vida tranquila com a sua esposa. Urias, ele era um homem de honra ao rei. Urias, ele honrava o rei. Mas Davi com medo, Davi com vergonha, ele tenta dar um jeitinho com as suas próprias mãos e falou: esse jeito não deu certo. Então, comandante, olha só, eu vou mandar uma carta. Gente, Davi mandou uma carta por Urias, era a carta da sua própria morte. Quem levou a carta até o seu comandante foi o próprio Urias. Olha como esse homem era um homem de honra ao rei. Ele poderia ter no meio do caminho aberto a carta. Deixa eu ver o que o rei está dizendo. Não, ele quer que eu morra, então eu vou fugir. Mas ele leva essa carta até o comandante do exército. E quando o comandante recebe aquela carta, o direcionamento do rei era: coloque Urias na frente da batalha para que ele morra. Para que isso aconteça, para que eu possa ficar com a sua esposa. E é o que a Bíblia diz que isso acontece. Davi era um herói de guerra e não um assassino de inocentes. Mas o prazer momentâneo trouxe grandes consequências na vida dele. Deus envia posteriormente o profeta Natã para confrontar o pecado de Davi. E Natã conta uma história. E Davi ouve aquela história e fala assim: mas que absurdo! Quem foi que fez isso com este homem? Ele merece a morte. E Natã olha para ele e fala: Davi, você que errou. Você é esse homem. E a Bíblia diz que Davi, ele se arrepende profundamente. Ele diz: eu pequei contra o Senhor. Mas por ter insultado a Deus, o filho de Davi morre. Foi a consequência do seu pecado. A Bíblia diz que quando Natã disse a ele: Davi, pelo pecado que você cometeu, o seu filho morrerá. Davi entra em desespero. Davi, ele começa a jejuar, Davi, ele começa a orar, Davi não comia, Davi ficava ali clamando a Deus pela vida do seu filho, para que Deus pudesse ter misericórdia. Mas a Bíblia diz que o menino morre. E quando o menino morre, Davi sai daquele momento e ele toma um banho, se troca, corta a barba, o cabelo e começa a comer, e ninguém entendia o que estava acontecendo. E aí Davi fala assim: eu tentei, busquei misericórdia de Deus. Enquanto o menino ainda estava vivo, eu busquei a Deus. Mas agora que ele morreu, eu não posso fazer nada. Então muitas vezes nós olhamos a nossa vida e nós vemos que muitas vezes, muitos pecados que nós cometemos de forma escondida, a vergonha, o medo da exposição nos leva a ter consequências gravíssimas. E eu sinto nesta manhã, gente, talvez não é uma palavra de culto de domingo, mas eu estou a semana inteira incomodada com isso. Deus nos chama para um tempo de arrependimento. Deus nos chama para um tempo de conserto. Deus nos chama para um tempo de perdão. Deus quer descortinar tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está obscuro, tudo aquilo que está trazendo vergonha sobre a sua vida. Talvez quantas vezes você vem aqui na igreja e você ouve que que Deus é bom, que você é vitorioso, só que essas palavras entram em embate e dentro de você está dizendo: não, Deus não é tão bom assim. Não, mas eu não sou isso que está dizendo, porque o pecado traz condenação. Porque o acusador, ele está nos seus ouvidos dizendo assim: não, você não merece. Isso que o pastor Daniel está dizendo aqui, não, você não merece, porque você é um pecador. Você não merece, e ele está te acusando dia após dia. E muitos aqui estão trazendo pecados de estimação. Muitos aqui estão arrastando pecados de estimação, que talvez hoje para você já nem sabe, mas será que é pecado? Será que não é? Faz tão parte da sua vida, tão parte da sua rotina, que você já não sabe o que é, o que não é. Mas hoje o Espírito Santo vai te revelar tudo aquilo que está te tirando do foco, tudo aquilo que está te atrasando do cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Eva foi tentada e cedeu à tentação. Davi foi tentado e cedeu à tentação. Mas eu quero que você saiba que tentação não é pecado. Amém? José foi tentado. José venceu a tentação do adultério, quando a esposa de Potifar tenta seduzi-lo. Sadraque, Mesaque e Abednego venceram a tentação da idolatria. Não se curvaram diante do rei Nabucodonosor. Eles foram jogados na fornalha. Eles preferiam morrer do que se render ao rei. Eles preferiam morrer do que cometer um pecado de idolatria. E quando nós falamos de pecado, a gente só acha que é pecado sexual.
A gente coloca, categorias. Não, esse é pecado. A idolatria é pecado. A mentira é pecado. Facção é pecado. Amém? A obra da carne. Obra da carne que nós lemos em Gálatas é pecado. E coisas semelhantes a essas. Mas Jesus, ele venceu a tentação no deserto. Jesus foi tentado, mas Jesus não pecou. Não pecou. Somos tentados a todo tempo. A nos rendermos para a inclinação da carne. Você sendo um novo convertido, você sendo um ancião no caminho do Senhor. Todos nós. Você sendo casado, solteiro, viúvo. Paulo dizia, minha carne limita com o meu espírito e acabo fazendo o que não quero. A questão, igreja, não é ser tentado ou não, mas é o que você se rende quando a tentação bate a sua porta. Todos nós aqui somos tentados a todo tempo. Na nossa mente, a nossa mente é um campo de batalha. A palavra de Deus diz que nós precisamos renovar. O crente, o cristão, ele precisa renovar diariamente, várias vezes ao dia, sua mente. Renovar por aquilo que traz esperança, renovar pela palavra de Deus, porque a todo tempo nós somos tentados. Nós estamos em um mundo sem fazer parte desse mundo, amém? Nós somos novas criaturas, somos protótipos de Deus nessa terra. Algo que nunca existiu. Nós caminhamos e pisamos nessa terra sem ser dessa terra. Nós representamos um reino celestial. Amém? O padrão do mundo nos ensina que o importante é satisfazer os desejos da carne. Mas o padrão do reino de Deus diz que nós já morremos para nós mesmos e que agora Cristo vive em nós. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Morremos. O morto não rouba um banco. O morto não adultera. O morto não mente. O morto não se rende à idolatria porque ele está morto. Nós morremos. Aceitamos a Cristo e morremos para os desejos da nossa carne. Quando nós vemos na história, Judas, ele foi tentado e se rendeu à tentação. Judas vendeu o seu amigo por 30 moedas de prata. Mas após disso veio culpa. Após disso veio condenação e Judas se suicida. Por quanto nós temos nos vendido? 30 moedas de prata? 10 minutos de prazer em uma relação extraconjugal? Mentiras, omissões para se dar bem em negociações? Idolatria, idolatrando pessoa ou coisas? Quando estamos na luz, a escuridão não pode ter lugar nas nossas vidas. Não pode ter lugar, igreja. O Espírito Santo de Deus hoje vai começar a te revelar aonde havia escuridão na sua vida e Ele vai levar a luz. Ele vai levar entendimento. Ele vai levar cura. Ele vai levar perdão. Ele vai clarear aonde estava escuro, obscuro. Abandone hoje todo o pecado que você tem carregado durante anos. Não aceite que as mentiras do acusador sejam verdades na sua vida. Não aceite. Aceite aquilo que o teu pai diz ao seu respeito. Olha que lindo, em Romanos 5, 20 e 21 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, eu quero que você agora glorifique ao Senhor. Transbordou a graça. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Deus sempre teve um plano para a redenção do homem. Deus sempre teve. Adão e Eva se escondem por medo e vergonha. Gente, eu sempre imaginei essa cena assim. Eu lia Gênesis assim, eu amo ler Gênesis, essa parte. E eu imaginava lá, Adão e Eva escondidos. E Deus vindo assim, ó. Adão! Aonde você está, Adão? Imagina Deus com um cajado na mão, pronto para atacar na cabeça do Adão. Eu falei que não era para fazer isso, Adão. Você deixou essa mulher te influenciar, Adão. Como assim? Seja homem, meu filho. Deus bravo. Deus pronto a atacar um cajado na cabeça do Adão e da Eva.
E falar assim, eu fiz tudo de jogar na cara, não é isso? De jogar na cara, eu fiz tudo por vocês e vocês ainda me desobedecem. Podia comer todos os frutos e aquele único que não podia, vocês comem. Mas não foi isso que Deus fez. Deus vê Adão e Eva envergonhados pelo erro. Deus vê Adão e Eva ali com medo, envergonhados pela nudez. Deus chega até Adão e Eva, sabendo de tudo que tinha acontecido, e diz: Adão, o que você fez? A consequência do pecado aconteceu sobre a vida deles. Adão tinha tudo, mas a consequência agora era: Adão, a partir de hoje, você vai ter que trabalhar. Quando você está lá no brick, lá, no sol, dá raiva de Adão, né? Gente, está lá limpando a casa, está lá no brick, está lá, poxa, Adão, você tinha tudo. Você morava no Éden. Foi dar bobeira, comeu fruto que não devia. Mas a consequência do pecado foi: Adão, você vai trabalhar pelo seu sustento. A consequência do pecado a Eva: Eva, você vai ter dores de parto. Quem é mãe aqui? Dá raiva da Eva, né? É uma dor, é uma dor. A gente esquece, depois tem 2, 3, 5 filhos, a gente esquece da dor. Mas é uma dor que poderia não ser necessária, mas foi a consequência do pecado. Sobre a serpente, eu acredito que a serpente não rastejava, foi a condenação sobre ela. Agora você vai rastejar sobre o seu próprio corpo. E você vai ser inimiga. Gente, se uma serpente entrar aqui, eu tô lá. Morro de medo. Mas Deus diz: o filho dela vai pisar sobre a sua cabeça. O filho do ventre de Eva, aquela que errou, aquela que está envergonhada pelo erro, aquela que está com medo da consequência, o que ela vai gerar vai acabar com você, serpente. Deus já tinha um plano. Pode aplaudir ao Senhor? Deus, Ele cobre a vergonha não com figueiras, mas com pele, apontando para aquilo que Jesus faria por nós na cruz. Deus, Ele olha para Adão e Eva. O pecado teve a consequência, mas aonde abundou o pecado, a graça é muito maior. E Ele olha e diz: tá ok, o diabo te envergonhou nisso, agora a minha graça vai superabundar nisso. Por que muitas pessoas, quando vão testemunhar algo que Deus fez na vida, falam: mas eu era um alcoólatra, eu era uma prostituta, eu era um adúltero, e hoje a graça de Deus me alcançou. Porque aonde abundou o pecado, a graça superabunda. Aonde havia vergonha, com arrependimento, com entrega, Deus vem e faz dessa vergonha um testemunho de vida para a honra e glória dele. É isso que o nosso Deus faz. Agora, a saída do jardim não foi punição, vocês sabiam disso? Quando Deus tira Adão e Eva do jardim, Deus não estava mais punindo Adão e Eva, Deus estava protegendo. O pecado, a morte espiritual veio sobre eles. Jesus viria, mas até então havia morte. Deus tirou Adão e Eva do jardim porque existia uma árvore da vida eterna. E se por um acaso Adão e Eva comessem daquela árvore da vida eterna, eles passariam a eternidade com culpa e condenação. Eles passariam a eternidade mortos espiritualmente. Deus tira eles do Éden, coloca anjos para proteger, dizendo assim: eu estou protegendo vocês. Quantas coisas Deus faz para nos proteger e a gente acha que é punição. Quantas situações na vida nós achamos que está dando errado porque Deus está me punindo. Deus não vai te punir. Deus é um pai, e Ele não vai dar nada que Ele mesmo não tenha. Então Deus protege eles, porque a culpa seria algo eterno. Deus sempre teve um plano. Deus sempre teve um plano. Aquilo que um dia foi vergonha para eles, agora seria o cumprimento de um propósito. Aquilo que um dia foi vergonha na sua vida, agora Deus se transforma no cumprimento do seu propósito. Amém? Quem tem propósito de Deus aqui? Quem tem propósito de Deus? Você sabe quem você é, então não aceite mentiras de quem você não é. Eu sei quem eu sou filha de Deus. E eu não aceito, eu não sou os meus erros, eu não sou aquilo que Satanás está dizendo. Nós calamos essa voz que nos condena, que traz vergonha, nos arrependendo de todo o pecado cometido.
Davi se arrepende profundamente. A Bíblia diz que posteriormente Davi tem um outro filho com Betseba, Salomão. E a Bíblia diz que Deus amou essa criança. Deus amou Salomão. O arrependimento anula a vergonha, tira o peso, nos traz de volta para a rota certa. Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento, igreja. Deus está nos trazendo para um tempo de cura, de transformação. Para encerrar, Tiago 5,16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O pecado, ele traz vergonha, e a vergonha esconde o pecado. E é isso que o acusador quer, que você se esconda. Mas Tiago está dizendo: não se esconda, exponha aquilo que você fez. Exponha essa vergonha, exponha esse pecado, confesse a alguém. E esse alguém, alguém de confiança, alguém que você confia, vai orar por você, vai impor as mãos sobre você e você vai ser curado. Vai te ajudar a se colocar novamente na rota certa. Vai te ajudar a tirar essas vozes que te acusam diariamente de que você não é digno do amor de Deus. E todas as vezes que nós dizemos eu não sou digna, nós estamos cuspindo na cruz, naquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos dizendo: Jesus, não foi suficiente o que você fez, deixa eu dar o meu jeitinho, deixa eu colocar folhas, deixa eu tentar armar aqui uma situação para que o meu pecado não seja visto. Mas não é isso que o nosso Deus nos chama nesta hora. O Senhor nos chama nesta hora para abrir o nosso coração, para nos arrependermos, para trazer luz aonde há escuridão. Nós precisamos dar o primeiro passo. E eu gostaria que você colocasse de pé nesta hora. Aquilo que parecia ser injusto, recebemos a condenação do erro de um único homem. Aquilo que parecia ser injusto, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, a condenação entrou no mundo, o sofrimento, dores, tudo isso entrou no mundo através